E aí, galera, aqui é o professor Leandro Morgado, da Universidade Federal de Santa Catarina, com mais uma videoaula no Capricho para você que está acompanhando a nossa coleção de Cálculo 1. E hoje o tema é segundo limite fundamental. É um tema super importante porque a gente vai mostrar de onde é que veio o E, de onde é que veio o número de Euler, que é tão importante aí para derivadas e para integrais, é muito usado mesmo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse limite, segundo limite fundamental, ok? Lembrando, você que está gostando aí da coleção, que está aproveitando as aulas, se inscreva no canal, ajude a divulgar, a gente curte, compartilha, comenta, porque o canal está crescendo devagarinho e eu tenho certeza que com a tua ajuda ele vai crescer muito mais. Bom, galera, deixa eu contar para vocês então como é que começa a história do segundo limite fundamental. Tudo começa nesse teorema. Tá? Um teorema assim que tu olha para o enunciado e pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Mas, na verdade, se tu para pensar, se tu tenta entender, tu vê que é uma ideia simples. Tá? O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Eu tenho uma função e essa função primeiro, é uma função crescente, tá? Uma função crescente a partir de um certo A, a partir de um certo ponto. Quer dizer, a inclinação dela é positiva, está sempre crescendo. E além de ser crescente, ela também é limitada. Olha só, o que eu estou falando aqui é que essa função f é menor ou igual que uma constante para todo x. Tá? Então é como se tivesse assim uma barreira. Tá? Essa função f ela tem uma barreira que está limitando a função, ela não passa nunca dessa barreira e ao mesmo tempo a função f está crescendo. Bom, vamos tentar visualizar, só para vocês entenderem o que eu estou falando, vamos tentar visualizar o que está acontecendo. Imagina, por exemplo, que essa linha aqui seja o C. Tá bom? Aqui essa linha verde é o C e eu tenho uma função f que ao mesmo tempo, pensa, é crescente e ela nunca ultrapassa essa barreira. Tá? Então, eu não tenho a mínima ideia como é que está a função, mas eu sei a característica dela. Ela está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, sempre crescendo, inclinação positiva, e ela nunca vai passar daquela barreira ali. Bom? Aí, o que a gente pode afirmar sobre essa função, gente? A gente pode afirmar com certeza que existe o limite dessa função quando o x fica muito grande, quando o x vai para infinito. Tá? Essa função ela tem que se aproximar de um número. Ela é obrigada a se aproximar de um número. Essa é a conclusão do teorema. Tá? A conclusão do teorema é que existe esse limite quando o x cresce, quando o x fica tão grande quanto a gente quiser. Tá bom? Cara, o que eu digo para vocês, gente? Isso é muito natural. Isso é muito natural. Porque assim, o que poderia acontecer para não ter esse limite? Bom, primeira coisa que podia acontecer é a função oscilar, Isso a gente já viu, a função fica muito louca, oscila muito e aí não vai ter o limite. Só que isso não acontece. Por que isso não acontece? A função não pode oscilar demais porque ela é crescente. Ela é sempre crescente, inclinação positiva, então não tem como ela ficar oscilando para cima e para baixo. Tudo bem? Outra coisa que poderia acontecer é que a função explode. O limite não existe porque a função explode. Só que, queridos, não vai acontecer também. Como é que tu sabe? É que ela é limitada. Como essa função é limitada por uma barreira, ela não vai explodir. Tá bom? Então, de certa forma, ela não oscila. A gente tem como garantir que ela não oscila demais e a gente tem como garantir que ela não explode. Se ela não oscila e não explode, existe o limite da função quando o x vai para infinito. Tá bom? Então, não esquece, teorema, Teorema bem natural até. Se função crescente e limitada, existe obrigatoriamente esse limite da função quando o x, claro, tem que estar no domínio, o domínio tem que ficar tão grande quanto a gente queira, mas se isso acontecer, a função vai se aproximar obrigatoriamente de um número. Bom, queridos, sabendo esse teorema, conhecendo esse teorema, agora sim a gente pode encarar o segundo limite fundamental. Tá? Então, o segundo limite fundamental ele trata dessa função bonitinha, 1 mais 1 sobre x elevado a x,
Tá? Guardem esse padrão, olha para essa função, não esquece nunca que esse limite é importante. 1 mais 1 sobre x elevado a x. Aí o que acontece? Né? O que significa, o que está acontecendo, o que está rolando? Matematicamente a gente consegue provar, primeiro, que essa função é crescente. Tá? Essa função é uma função crescente. E segundo, que ela é limitada por 3. Ela nunca ultrapassa a barreira de 3. Tá? Se eu tenho uma função crescente e se eu tenho uma função limitada, né, a gente acabou de ver por aquele teorema que existe o limite. Né, que esse limite, quando x tende a infinito, realmente existe, quer dizer, essa função vai se aproximar de um número. Tá bom? Na verdade, eu não vou fazer a demonstração matemática aqui, né, que ela é crescente, que ela é menor que 3, mas o que se costuma fazer é o seguinte, primeiro se faz para sequência. Né? Quer dizer, primeiro a gente considera só para números naturais aqui, tá? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, e depois é que passa para a função. Mas a ideia é a seguinte, gente, essa é uma função crescente e é uma função limitada. Quer ver? O que eu posso fazer é o seguinte, vamos plotar o gráfico, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Tá? Já coloquei o gráfico aqui, e aí eu posso perceber, né? Ó, inclinação sempre positiva, ela é crescente, e ela é limitada por 3. Tá? Então, a gente sabe pelo teorema, o teorema garante que existe o limite. Ok? Aí, esse limite, gente, é definido, isso é uma definição matemática mesmo, como sendo um número, que eu acho que vocês já ouviram falar em algum momento da vida, né, que é o famoso número de Euler. É uma constante matemática. E esse número ele vale 2,71828, é irracional, tá? É um número irracional. Ai, professor, eu só conheço o π. Pois é. Então, a partir de hoje, tem que conhecer o π e tem que conhecer o e também, número de Euler. Tá? Esse número de Euler é aproximadamente 2,7, tá? E ele é definido como o limite dessa função. Tá? Então, por definição, né, a gente sabe que existe o limite, o teorema garante que existe o limite. E, por definição, a gente define o limite dessa função como sendo igual a e. Ok? Esse e ele vai aparecer no nosso curso de cálculo demais. Tá? Ele tem umas propriedades muito legais com relação à derivação, relação à integração. Tá? Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas é uma definição, tá, gente? O limite dessa função que a gente sabe que existe pelo teorema, né? Está garantido pelo teorema a existência do limite, a gente fala que esse limite é o e, é o número de Euler que tem aproximadamente esse valor. Ok? Bom, queridos, o que eu queria ver com vocês agora é como é que a gente pode usar o segundo limite fundamental para calcular outros limites. Tá? Inclusive, uma coisa que a gente vai precisar muito é aquela parte de propriedades dos limites. Tá? Limite de uma soma, limite de um produto, limite de uma diferença. Tudo bem? Até assim, ó, quem não viu a aula, eu vou colocar a recomendação aqui da aula, tá? Propriedades dos limites, a gente vai precisar muito isso, e também vamos usar o segundo limite fundamental. Ok? Vamos lá, vamos começar, vamos se divertir então. Eu queria que vocês pensassem inicialmente como é que eu posso fazer para calcular esse limite aqui. Tá? De repente, pausa o vídeo, tenta pensar num truque matemático, né, numa operação matemática que dá para fazer, para, usando o limite fundamental, descobrir quanto é que vale esse limite. Bom, queridos, aí o negócio é o seguinte, né? Aqui a gente tem praticamente o segundo limite fundamental, com uma única diferença, né? Só tem uma diferençazinha no expoente. Né? O que está acontecendo aqui? Aparece um mais um aqui, né? Mais um. E aí eu acho que para separar, para ficar do jeito que a gente quer, a gente pode usar aquela propriedade de potência mesmo. Né? Porque olha só, quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. Ok? Multiplicação de mesma base, soma os expoentes. Então o que eu tenho aqui já é uma soma de expoentes. Né? Quer dizer, como é que eu posso escrever isso de uma forma legal? Como é que eu posso escrever isso de uma forma útil? Acho que dá para fazer um truque assim, quer ver? Isso aqui, na verdade, vai ser igual a quem? Vai ser igual a multiplicação de mesma base, né? Então, vai ficar assim, 1 mais 1 sobre x
elevado a x vezes 1 mais 1 sobre x elevado a 1. Tá? Claro, eu estou calculando o limite, né? Limite disso aqui, limite quando x tende a infinito dessa nova expressão aqui, ok? Na verdade, a única coisa que eu usei foi propriedade de potência, né? Propriedade de potenciação, a gente conserva a base, soma os expoentes, quer dizer, o que está escrito aqui em cima é igual ao que está escrito aqui embaixo. E agora, gente, agora está quase lá, né? Aquele momento de tu parar e de apreciar assim, a beleza da coisa, sabe? Porque olha só que coisa linda. Aqui eu tenho praticamente não, aqui eu tenho o segundo limite fundamental puro, né? 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso é o segundo limite fundamental. E aqui eu tenho um outro limite. Se por acaso eu conseguir calcular quanto é que vale esse outro limite aqui desse pedacinho, a questão está resolvida, né? Porque daí o que a gente faz? A gente usa aquela propriedade que a gente viu do limite de um produto. Limite de um produto é o produto dos limites. Tá? Só que olha só, gente, isso é simples, isso é fácil, porque quando o x vai para infinito, né, o que vai acontecer? 1 sobre x vai para zero, ok? Esse pedacinho aqui vai para zero, e 1, bom, 1 é uma constante, né? Então 1 vai para 1. Né? Como isso aqui é elevado a 1, não tem problema nenhum, né? Então esse pedacinho aqui vai para zero, vamos marcar isso aqui, importante. Esse pedacinho aqui vai para zero, né? E aí o que vai acontecer? Isso tudo aqui vai para 1. Ou seja, o limite desse pedacinho é igual a 1. Aí aplicando a propriedade, né? Isso não esquece, gente, isso é muito importante assim de tu explicar numa prova, tá? Aplicando a propriedade do produto, do limite de um produto, né? Limite de um produto a gente sabe que é o produto dos limites, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual ao segundo limite fundamental, que é o nosso querido E, né? Número de Euler, vezes 1. E vezes 1. E isso vai dar igual a E. Quer dizer, a gente conseguiu calcular esse limite também. Tá bom? Essa é a ideia, né? Eu vou colocar mais questões na sequência, mas a ideia é sempre essa. A gente é tentar algum truque algébrico, né? Tentar alguma propriedade matemática para chegar no limite fundamental. Tá bom? E aí usar a propriedade dos limites que a gente já viu, a gente já estudou, já trabalhou, já fez exercício. Bora lá, galera! Mais uma questãozinha para a gente se divertir. Recomendo muito que você pause o vídeo e tente pensar o que dá para fazer para transformar essa expressão no limite fundamental. Tá? E de repente alguém vai perguntar, professor, mas já não é o limite fundamental? Não. Tem uma diferença sutil, tá? Mas uma diferença muito importante no expoente, né? O expoente aqui eu tenho um 2. Né? O limite fundamental o que é? 1 mais 1 sobre x elevado a x. Né? Não aparece esse 2 aqui no expoente. Tá bom? Mas aí o que dá para pensar aqui, gente? O que dá para pensar é o seguinte. O expoente dessa função é um produto. Né? E, na verdade, o produto, se tu lembrar um pouquinho de potenciação, se tu lembrar das regras de potenciação, o produto vem da potência de uma potência. Tá? Então, o que daria para fazer aqui? O que daria para fazer é tu escrever essa função como uma potência de uma potência. E daí, de repente, a gente vai conseguir aproveitar o limite fundamental. Tá bom? Não sei se tu teve essa ideia, mas o que eu estou propondo, gente? O que eu estou propondo é o seguinte. Vamos fazer com carinho aqui. Ó. O que eu estou propondo é tu escrever essa função como sendo 1 mais 1 sobre x, ok? Vamos tentar escrever como potência de potência. Tudo isso elevado a x, né? E daí isso é o limite fundamental. Aqui eu estou em casa, aqui eu sei quanto é que vale. E tudo isso também elevado, ó, potência de potência, ó, tudo isso elevado ao quadrado. Né? Percebe que eu não estou roubando, né? Porque o que está aqui em cima é exatamente o que está escrito aqui embaixo. Né? O que a gente usaria aqui? A gente usaria a propriedade de potência, né? Espero que vocês lembrem, potência de potência multiplica os expoentes, e daí a gente recupera o que tem aqui em cima. Tá bom? E claro, né? Mantém o limite aqui, né? Limite, aí não muda nada. Quando x vai para infinito, dessa função
aqui. E por que é vantagem escrever assim, gente? Bom, é que eu estou conseguindo o que eu queria. Eu estou conseguindo transformar o que eu tinha no limite fundamental, né, para usar diretamente o limite fundamental. Porque, olha só, agora eu tenho isso ao quadrado. Né? O que significa uma expressão ao quadrado? Pô, a expressão ao quadrado é ela vezes ela mesma. Tá? Então, o que eu tenho aqui no final das contas é 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes 1 mais 1 sobre x elevado a x. E agora a gente pode pensar na regra do produto. Né? A propriedade dos limites, o limite de um produto. Estão conseguindo ver, gente? Isso, na verdade, é o limite de um produto. Né? E o limite de um produto é o produto dos limites. Né? O primeiro pedacinho vale E, o segundo pedacinho vale E também. Consequentemente, esse limite aqui vai ser igual a E vezes E, que é igual a E ao quadrado. Tá? Mas isso, numa prova, é bem importante tu escrever, gente. O que está usando aqui? A gente está usando o fato que o limite de um produto é o produto dos limites. Né? E, realmente, isso aqui é um produto. Porque isso aqui é esse cara vezes ele mesmo. Né? Então, vai ficar E vezes E, que vai dar E ao quadrado. Ok? Bom, galera, mais uma questão, mais um exercício, aquela coisa do parece, mas não é, né? É muito parecido com o segundo limite fundamental, mas, na verdade, a gente vai ter que tentar algum truque algébrico aí para chegar na expressão que a gente tem, para chegar no limite que a gente tem, tá bom? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho o que daria para fazer e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Queridos, o que está pegando aqui? Vamos lá, vamos pensar junto. Tá? O que está pegando? O que está pegando é que isso não é ainda o segundo limite fundamental, é em função disso aqui. Né? Eu tenho um 3 sobre x. Né? Na verdade, eu não queria um 3 sobre x, eu queria um 1 sobre x. Se eu tivesse 1 sobre x, eu ia ser muito feliz. Tá? Então, o que dá para a gente fazer? O que dá para a gente fazer nesse caso, a gente pode tentar uma coisa chamada substituição. Eu vou forçar a barra para chegar onde eu quero. Cara, essa técnica é muito legal, é muito interessante. Tá? Eu vou tentar forçar a barra para chegar no que eu quero para usar o segundo limite fundamental. Então, o meu sonho, né, qual que é o meu sonho de consumo? Meu sonho de consumo é que tivesse aqui 1 sobre x. Né? Professor, então apaga o 3 e escreve 1. Não pode, querido. Não pode, porque daí eu vou estar mudando a função. Tá? Eu vou estar alterando a função. Então, o truque que dá para a gente fazer é o seguinte. Eu vou fazer meio que uma substituição, uma mudança de variável. Tá? E aqui no lugar do 3 sobre x, eu vou escrever 1 sobre u. Tá? Uma outra variável, e aí a gente só vai ter que pensar o que acontece aqui, né? O que acontece no expoente. Tá bom? Então, deixa eu fazer um rascunho aqui do lado, para vocês entenderem o que a gente vai fazer nessa questão. A gente gostaria muito que aqui tivesse 1 dividido pela variável. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar um u, né? Fazer uma mudança de variável usando u, de forma que aqui fique 1 sobre u. Tá? O que eu preciso? Né? Isso é um rascunho, tá? Apenas um rascunho. Eu preciso que 3 sobre x seja igual a 1 sobre u. Né? E se tu escreve o que tu precisa, fica muito claro o que tu tem que fazer. Né? A ideia é simples, cara. A ideia é simples, a ideia é muito bonita. Né? Para transformar 3 sobre x em 1 sobre u, o que tem que acontecer, gente? O meu u, né? Passa multiplicando, e no final das contas eu percebo que o meu u ele vai ser igual a x sobre 3. Ok? Essa é a substituição que eu posso fazer. O meu u vai ser igual a x sobre 3. E, consequentemente, o meu x vai ser 3u, né? Beleza? Então, se eu fizer essa mudança de variável... aqui tem outro detalhe importante, hein? Muito importante, a gente não pode deixar passar isso. O x está indo para infinito. Né? O meu x ele vai para infinito, quer dizer, ele fica tão grande quanto a gente queira. Se o meu x vai para infinito, olha para a expressão aqui. Ó. O meu u ele vai para quanto? Ele vai para um número tão grande quanto tu quiser, dividido por 3. Mas esse número tão grande quanto eu quero, eu posso ir aumentando e aumentando e aumentando. Né? Então, ele dividido por 3 também vai dar um número tão grande quanto eu queira.
Ok? Então, o u, quando x vai para infinito, isso é importante, deixa eu anotar aqui no cantinho, quando x vai para infinito, o u também, se o x vai para infinito, o u também fica muito grande, o u também vai para infinito. Ok? E aí a gente pode fazer uma alteração nesse limite. Esse limite aqui, vamos ver, gente, ele vai ser igual. Olha só que delícia, cara. Olha só como vai funcionar perfeitinho isso aqui. Isso aqui vai ser igual, vamos lá, a limite. Agora eu estou trabalhando com a variável u, né? Então, quando u vai para infinito, de 1 mais 1 sobre u, né? Porque a gente já trabalhou a coisa para dar certo, entendeu? A gente já fez a mudança de variável pensando em dar certo. Ó, 3 sobre x, na verdade, é 1 sobre u, né? Então, 1 mais 1 sobre u, e agora só tem que substituir o x. O x, na verdade, ele vira quem? O x vira 3u, né? Aqui vai ficar 3u. E agora, gente, agora eu vou dizer para vocês, agora eu estou em casa. Né? Aqui é 3u. Agora eu estou em casa, por quê? Porque eu tenho praticamente limite fundamental. Né? Que é o exercício que a gente acabou de fazer. Ó, né? Tu olha para isso aqui e na hora tu já pensa, velho, isso é potência da potência. Potência da potência. Tá? Porque daí vira uma multiplicação. Então isso aqui, na verdade, vai ser igual a quem? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual a limite, quando u vai para infinito, vamos lá, potência da potência, hein? De 1 mais 1 sobre u elevado a u, esse aqui eu sei quanto é que vale, né? E tudo isso elevado ao cubo. Tá bom? E agora, gente, para um pouquinho e pensa o que está acontecendo. Bom, eu tenho essa expressão vezes ela mesma, né? 1 mais 1 sobre u elevado a u, vezes 1 mais 1 sobre u elevado a u, vezes 1 mais 1 sobre u elevado a u. Trava a língua isso, né? Então eu tenho ela vezes ela vezes ela. Se eu tenho ela vezes ela vezes ela, eu posso usar o quê? Limite de um produto, é o produto dos limites. E daí, consequentemente, eu vou ter que isso é e vezes e, e o resultado final da continha vai dar e ao cubo. Ok? Então, muito legal mesmo essa técnica que a gente fez de substituição. Não estava do jeito que eu queria. Se não estava do jeito que eu queria, eu meio que eu forcei a barra para conseguir chegar no que eu queria e aí eu posso aplicar o segundo limite fundamental. Ok? Galera, vamos para a nossa saideira então. Mais uma questãozinha aqui que a gente tem que, de alguma forma, adaptar para chegar no limite fundamental. Tá bom? Então, olha só. O que tem de diferente aí? O que está mudando? Bom, primeiro que o h não vai para infinito, né? O h está indo para zero. Esse é um primeiro detalhe, tá? Só que, de certa forma, se tu olha para essa função, né, dá meio que uma intuição assim que parece alguma coisa no formato do limite fundamental. Né? E, de repente, o que a gente poderia tentar para adaptar, para fazer uma adaptação, é que esse h, né, eu gostaria muito, seria o meu sonho de consumo, que esse h fosse uma coisa do tipo, sei lá, 1 sobre x. Né? Se o h fosse 1 sobre x, eu já ia conseguir, de certa forma, dar um passinho na direção do limite fundamental. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Aí, dessa ideia, dessa constatação, vem, opa, né? Vamos tentar, de repente, uma substituição. Vamos tentar chamar o h de 1 sobre x. Tá bom? Então, deixa eu anotar do ladinho o que a gente vai fazer. Né? A gente vai pegar o h e vamos dizer que esse é o rascunho, tá? Vamos dizer que esse h ele vale 1 sobre x. E agora, gente, olha só que coisa linda, que coisa bonita, né? Tu percebe que com essa ideia simples, tudo se encaixa. Né? Porque olha só, se o h é 1 sobre x, o que acontece quando o h vai para zero? Né? Quando o h vai para zero, vamos colocar num cantinho aqui, quando o h vai para zero, e daí é importante zero positivo, né? Valores um pouquinho maiores que zero. Né? Bom, o x ele é 1 sobre h. Se o x é 1 sobre h e o h está indo para zero, esse x aqui ele vai para
infinito, né? Isso a gente já viu quando a gente conversou sobre limites infinitos. Tá? Então, parece que a coisa está encaminhando para o que a gente quer. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o h de 1 sobre x e vou ver o que dá. Vou ver no que esse limite se transforma. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual. Vamos lá. Vamos fazer a adaptação aqui. Isso aqui vai ser igual a limite. Agora, a nossa variável não é mais o h, a nossa variável é o x. E a gente viu que quando o h vai para zero, pela direita, né, o x vai para mais infinito. Então, limite quando o x vai para mais infinito. E vamos escrever como é que fica a expressão. Né? Isso aqui vai ficar 1 mais o h eu forcei a virar 1 sobre x. Tá? Foi a nossa ideia inicial. Então, esse h vira 1 sobre x. E olha só que beleza, gente. 1 sobre h vai ser quem? Né? Pensando 10 segundos, tu vai concluir que 1 sobre h, na verdade, é o que tem que ser. Né? 1 sobre h vai dar x. Tá bom? Então, fazendo essa mudança esperta de variável, fazendo essa substituição, tu recupera exatamente o segundo limite fundamental na essência, né, gente? O que é isso aqui? Isso aqui vai ser E. Simplesmente vai ser o número de Euler, vai ser E. E daí está resolvida a questão. Tá? Na verdade, eu só coloquei esse exercício para vocês verem que essa aqui de cima é uma outra forma de escrever o segundo limite fundamental. Né? Fazendo substituição, sai direto que isso vai ser 1 mais 1 sobre x elevado a x. Ok, gente? Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do número de Euler, do segundo limite fundamental. E vamos que vamos, gente. Vamos que a gente só vai melhorar em cálculo resolvendo muito exercício, estudando, lendo as seções dos livros, praticando. Tá? E eu espero, assim, de coração, que essa coleção esteja contribuindo aí para vocês entenderem um pouquinho melhor as ideias. Tá bom? Grande abraço, galera. Tudo de bom e até a próxima!